Por trás de cada evento, aparentemente inexplicável, frequentemente existe uma trama muito humana. O caso de Mariana Torres e as chamadas do apartamento 512 apresenta elementos inquietantes que, à primeira vista, sugerem fenômenos além da nossa compreensão. No entanto, uma investigação mais aprofundada revela uma explicação mais terrena, embora não menos perturbadora. Após o desaparecimento de Mariana, contratei uma equipe especializada para uma análise técnica completa do apartamento 512. O que encontramos explica grande parte dos eventos relatados. A equipe realizou uma varredura completa em busca de dispositivos de escuta ou vigilância. Os resultados foram alarmantes. Foram encontrados 7 dispositivos de gravação de alta tecnologia, estrategicamente posicionados para captar conversas em todos os cômodos. Alguns estavam tão bem integrados à estrutura que provavelmente foram instalados durante a reforma que precedeu a mudança de Mariana. O mais sofisticado deles estava conectado ao sistema elétrico do apartamento, permitindo acesso remoto às gravações sem necessidade de entrada física para a coleta de dados. Além disso, descobrimos modificações no painel elétrico que permitiam o controle remoto de certos elementos do apartamento, luzes, fechaduras eletrônicas e até mesmo o sistema de ar-condicionado, explicando as quedas repentinas de temperatura relatadas. O elemento mais revelador foi um pequeno dispositivo instalado na caixa de distribuição telefônica do edifício. Este aparelho tinha capacidade para interceptar sinais de celular dentro de um raio limitado e redirecionar chamadas, potencialmente alterando o identificador de chamadas. Esta é a peça central do quebra-cabeça. Derek Weiss, irmão de Helena Weiss, a antiga proprietária do apartamento. Derek tinha um histórico preocupante: engenheiro de telecomunicações, com múltiplas acusações de invasão de privacidade e perseguição. Seu último caso resultou em uma ordem de restrição e liberdade condicional. Após a morte dos pais, Helena permitiu que Derek morasse temporariamente com ela no apartamento 512. Segundo vizinhos, a convivência era tensa, com frequentes discussões. Em dezembro do ano passado, Helena obteve uma ordem de restrição contra o próprio irmão. Semanas depois, vendeu o apartamento apressadamente e mudou-se para outro estado. Derek nunca aceitou a saída. Mesmo depois da mudança da Dra. Weiss, víamos ele rondando o prédio. O porteiro tinha ordens para não deixá-lo entrar, mas você sabe como são esses edifícios grandes. É impossível controlar tudo. Revisei as gravações de segurança dos 3 meses anteriores à mudança de Mariana. Em pelo menos 6 ocasiões, Derek foi visto no edifício, sempre alegando estar visitando outros moradores ou prestando serviços de manutenção. Em uma dessas visitas, Derek passou quase 3 horas no edifício, supostamente reparando o sistema de interfones. Tempo mais que suficiente para instalar dispositivos no apartamento recém-vendido por sua irmã. A tecnologia, empregada por Derek, era avançada, mas perfeitamente existente e acessível para alguém com seu conhecimento técnico. Os dispositivos de escuta permitiam não apenas gravar conversas, mas transmiti-las remotamente. Com este equipamento, Derek podia ouvir tudo o que acontecia no apartamento em tempo real. Programas de modulação de voz permitiam que ele replicasse a voz de Mariana com precisão quase perfeita, após coletar amostras suficientes de seu padrão vocal. A técnica conhecida como spoofing permite que criminosos falsifiquem o número de origem de uma chamada.
qualquer número pode ser exibido no identificador, inclusive o do próprio apartamento da vítima. Descobrimos que Derek havia alugado um apartamento no edifício em frente, com vista direta para o apartamento 512. Dali, podia observar os movimentos de Mariana com facilidade. O sistema de fechadura eletrônica do apartamento, embora moderno, era vulnerável a um tipo específico de ataque cibernético. Com o equipamento certo, Derek podia desbloquear a porta remotamente, explicando como a porta estava destrancada, mesmo com Mariana tendo certeza de tê-la trancado. Consultei a doutora Luísa Mendonça, especialista em psicologia forense e comportamento de stalkers. O caso apresenta um padrão clássico de perseguição obsessiva, com elementos de controle e manipulação psicológica. O perpetrador criou deliberadamente uma situação onde a vítima questionaria sua própria percepção da realidade. Este tipo de perseguidor frequentemente tem um gatilho. Neste caso, provavelmente a venda do apartamento que ele considerava ter direito por herança familiar. A nova moradora se tornou alvo por ocupar um espaço que ele considerava seu por direito. O elemento mais perturbador é a escalada. Começou com um simples monitoramento, progrediu para as chamadas telefônicas e culminou com a invasão física do espaço. Este padrão indica uma obsessão crescente que raramente diminui sem intervenção. O verdadeiro terror neste caso não vem do sobrenatural, mas da realidade assustadora de como nossa privacidade pode ser violada. Como alguém com conhecimento técnico pode criar uma ilusão tão convincente de fenômenos paranormais. Mas e quanto aos elementos mais inexplicáveis do caso? O pendente com a espiral invertida? As mensagens de texto recebidas mesmo depois que Mariana se mudou? O pendente pertencia a Helena Weiss. Em sua pesquisa acadêmica, ela utilizava a espiral invertida como um símbolo matemático relacionado às suas teorias sobre física quântica. Para Derek, tornou-se um símbolo de obsessão, algo que ele associava à irmã e ao apartamento. Helena não estava pesquisando dimensões paralelas no sentido literal. Seu trabalho envolvia modelos matemáticos teóricos que usavam a espiral como representação gráfica. Derek, com problemas psicológicos documentados, aparentemente distorceu o trabalho científico da irmã em algo mais sinistro. Quanto às mensagens de texto recebidas após sua mudança, a tecnologia atual permite rastrear alguém através de vários métodos. Software malicioso instalado em seu telefone, acesso às suas contas em nuvem ou simplesmente monitoramento de suas redes sociais. A marca em formato de espiral no braço de Mariana tem uma explicação mais inquietante. A análise fotográfica sugere uma queimadura deliberada, possivelmente auto-infligida em um momento de extremo estresse. Não seria o primeiro caso documentado de uma vítima de perseguição desenvolvendo comportamentos autolesivos em resposta ao trauma psicológico. Com as evidências reunidas, acionei as autoridades. Derek Weiss foi localizado em um apartamento a menos de 1 quilômetro do novo endereço de Mariana. Em sua residência, a polícia encontrou um verdadeiro centro de monitoramento. Computadores com gravações extensivas das conversas de Mariana, plantas do edifício Aurora e o mais perturbador, um detalhado plano para substituí-la. As notas de Derek revelam uma mente severamente perturbada. Ele acreditava que poderia tornar-se Mariana, assumir sua identidade e, assim, recuperar o controle sobre o apartamento 512, que considerava seu por direito. Derek Weiss foi detido e está atualmente sob avaliação psiquiátrica. As acusações
incluem invasão de propriedade, violação de privacidade, perseguição, ameaças e tentativa de sequestro. Tentei proteger meu irmão por anos. Mesmo quando seu comportamento se tornou errático, acreditei que poderia ajudá-lo. Foi um erro que quase custou minha sanidade. Derek sempre foi brilhante, especialmente com tecnologia. Mas após a morte dos nossos pais, algo mudou. Ele desenvolveu teorias conspiratórias, obsessões. Distorceu meu trabalho científico em algo irreconhecível. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide, mas se recusava a seguir o tratamento. Acreditava que as vozes que ouvia eram versões de si mesmo de outras dimensões. Quando percebi que não poderia mais ajudá-lo, tive que me afastar. Se Mariana está vendo isto, quero pedir desculpas. Jamais imaginei que Derek direcionaria sua obsessão para a nova moradora do apartamento. Achei que se eu desaparecesse, ele me seguiria e deixaria aquele lugar para trás. Quanto a Mariana Torres, eventualmente consegui localizá-la. Ela concordou em uma breve conversa telefônica após saber da detenção de Derek. Ainda tenho pesadelos quase todas as noites. Acordo achando que meu telefone está tocando, mesmo quando não está. Mudei de número, de cidade, de emprego, mas a sensação de estar sendo observada permanece. Saber que existe uma explicação real, por mais perturbadora que seja, traz algum alívio. Pelo menos não estou enlouquecendo. Mas saber que alguém invadiu minha vida dessa forma, que ouviu cada palavra, cada momento privado, isso é uma violação que nunca vai embora completamente. O caso das chamadas do apartamento 512 demonstra como a tecnologia moderna, nas mãos erradas, pode criar ilusões tão convincentes que parecem desafiar a realidade. Derek Wise não tinha poderes sobrenaturais ou acesso a dimensões paralelas. Tinha algo potencialmente mais perigoso: conhecimento técnico, obsessão e ausência de limites éticos. No entanto, alguns elementos ainda me intrigam. A ligação final que recebi de Mariana, onde a voz mencionou especificamente meus olhos. Essa chamada ocorreu antes de eu contatar as autoridades e localizar Derek. Como ele poderia saber sobre nossa reunião? E por que mencionar meus olhos? A explicação racional é sólida e fundamentada em evidências concretas. Mas, como em muitos casos que investigo, pequenas inconsistências permanecem, como fios soltos em um tecido bem tramado. Para aqueles interessados em considerar interpretações alternativas, preparei uma análise de outras possibilidades para este caso. A verdade tem múltiplas faces. Cabe a você decidir qual delas aceitar. Aqui no Krypton, apenas documentamos. O julgamento final é seu.